Olá pessoal, tudo bem? Aqui novamente quem fala é o professor Pedro. Essa aula de hoje é uma aula que ela serve para todas as séries, tá? Do sexto ao nono ano e até do ensino médio, caso você esteja acompanhando aí no canal. Bom, o que é que eu vou falar especificamente nessa aula? Ela está intitulada como Algumas Coisas que Você Não Sabe, tá? E de fato, nós vamos falar aqui nessa aula sobre algumas questões ligadas à questão religiosa que são bem pertinentes, que fazem parte do nosso dia a dia aí, e talvez nós, a maioria das pessoas pelo menos não tem noção disso, tá? Então, primeira questão, primeiro assunto que eu quero entrar, é a questão do calendário. O mundo ocidental, quase totalidade do mundo ocidental, Américas, Europa, África, Oceania e parte do mundo oriental também, né, inclusive lá no Oriente Médio também, se baseiam no calendário que nós usamos, o calendário mais usado, né, o calendário que vulgarmente nós chamamos de calendário cristão, calendário gregoriano. Tá? Por que eu digo vulgarmente? Porque na verdade o nome do calendário é gregoriano. Né? Ele se baseia, tem como base, em tese, a data do nascimento de Jesus, e isso já demonstra, né, o quanto a religião cristã, por exemplo, e aí falando no geral, em todas as religiões sempre tem importância, mas quanto a religião cristã influenciou a história do mundo. Mesmo os países que não seguem rigorosamente o calendário cristão, né, o calendário gregoriano, esses países no sentido comercial, né, o calendário comercial deles está muito ligado ao nosso calendário gregoriano. E podemos dizer assim que o cristianismo, a religião cristã, dividiu o mundo entre antes e depois de Cristo, a partir desse calendário. Hoje, todas as transações comerciais, viagens, negócios, a área da educação, formação em universidades, faculdades, a nível mundial, elas têm por base, na maioria das vezes, esse calendário. Então, só aí nós já começamos tendo uma noção da importância e do quanto a religião ela influencia no nosso dia a dia. Tá? Mas vamos além, vamos para a nossa história, né? Vamos voltar para a história. Nós sabemos, ou todos sabem pelo menos, que esse ano nós não tivemos carnaval, né? Pelo menos aqui no Brasil, em relação à questão da Covid, por causa da pandemia, né? As festas de carnaval elas foram canceladas. Né? Independente da opinião que você possa ter sobre o carnaval, a validade ou não do carnaval, a verdade é que o carnaval influencia muito na nossa economia. O carnaval ele tem bastante influência na questão da saúde, tem influência na questão de várias questões sociais. Né? E historicamente nós sabemos que o carnaval ele acaba, digamos assim, sendo quase que a base do início de muitos trabalhos, tanto políticos quanto sociais no Brasil. Né? Infelizmente nós temos uma cultura, e fazemos até a brincadeira, né, em que a gente diz assim, no Brasil o ano só começa depois do carnaval. Né? Não é verdade, mas na prática do dia a dia muitas vezes algumas pessoas agem como se isso fosse verdade. Mas o que isso tem a ver com a nossa questão histórica? Bom, vamos começar do começo. Tá? Todos nós sabemos, né, que estamos próximos do período da Páscoa. Independente qual religião você tem, seja católico, evangélico, umbanda, candomblé, espírita ou não tenha religião nenhuma, você vai acabar sendo influenciado por esse calendário, né, que é baseado na questão da Páscoa. E eu só quero lembrar para quem é cristão que a Páscoa, na verdade, é a data mais importante para quem é cristão, tá? Porque a Páscoa ela tem a ver com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Bom, basicamente vamos entender na linha histórica qual que é a influência que isso tem. Para que a gente possa entender a sequência das coisas, nós precisamos ir lá no começo. A Páscoa é uma celebração que ela vem desde o tempo dos judeus, né, da cultura judaica, período em que eles foram escravizados, ficaram por muitos anos como escravos na terra do Egito, e num determinado momento da história deles, eles foram libertos dessa escravidão. Essa libertação da escravidão sempre foi celebrada, ou pelo menos passou a ser celebrada pelos judeus, a partir lá, não se sabe exatamente o tempo, mas provavelmente ali pelo século VIII ou IX a.C., eles passaram então a celebrar essa libertação, né?
com a expressão Pessah, que significa, traduzindo do hebraico para o português, passagem, né? Talvez outro dia, com detalhes, eu conte essa história, mas basicamente seria a última praga do Egito, quando o anjo do Senhor passou na terra do Egito, e essa passagem do anjo, né, o efeito que essa passagem teve, fez com que eles fossem libertos. Então, para os judeus, para o povo de Israel, a palavra Páscoa significa isso, essa libertação do povo de Israel da escravidão. E eles celebravam isso todo ano e celebram até hoje. Sabemos que Jesus nasceu numa família judaica. Jesus, então, ele nasce numa família judaica e todos os anos ele celebra o Pessah. Dentro da história da igreja cristã, dentro daquilo que os evangelhos ensinam, Jesus ele foi para a cidade de Jerusalém uma semana antes, aliás, durante a semana, porque o Pessah ele é celebrado durante uma semana toda, ele não é apenas um dia, né? Existe o dia do Pessah. Vamos lembrar, pessoal, que antes do calendário cristão, a maioria das culturas, inclusive a cultura judaica, se baseavam nos calendários ligados às fases da lua. A maioria dessas nações, desses povos antigos, tinha seus calendários baseados nas fases da lua. A Páscoa é uma data móvel por esse motivo, porque ela também é baseada na fase da lua, a Páscoa judaica, Pessah, o Peshá, né? E Jesus foi nessa semana em que se celebrava o Pessah. Durante essa semana, Jesus, podemos dizer assim, que ele passou de herói e líder e pessoa, digamos assim, extremamente admirável para um criminoso, né? Ele entrou na cidade, aquilo que é chamado hoje Domingo de Ramos. Quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, ele é aclamado como o Messias, o Filho de Deus, né? Na verdade, o povo já tinha ouvido falar de Jesus, né, dos milagres que ele fazia, das curas que ele procedeu, e então eles aclamaram ele, esperando que ele fosse mais um curandeiro, mais alguém que fosse curar as pessoas ali. E ele entrou na cidade com essa fama e foi bem recebido. Mas no decorrer da semana muitas coisas aconteceram e eles começaram a entender que Jesus não era o Messias que eles esperavam um libertador no sentido humano e não no sentido espiritual. E o resultado é que Jesus acabou sendo então entregue pelos próprios judeus aos romanos para que ele fosse condenado. Jesus então é condenado nessa semana do Pessah e acaba sendo executado na sexta-feira, né, anterior ao dia do Pessah, sexta-feira ainda dentro da semana das festividades ali, a semana dos pães ázimos, que eles dizem. Outro dia eu conto com detalhes o que isso significa, mas a verdade então é que ele é entregue na sexta-feira, e que no nosso calendário nós chamamos hoje de Sexta-feira da Paixão. Porque Sexta-feira da Paixão é um momento em que na crença, na fé cristã, Jesus demonstrou paixão pela humanidade, ou seja, ele se entregou morrendo em nosso lugar, levando sobre ele a culpa dos nossos pecados. E foi o que aconteceu, segundo os relatos dos evangelhos, né? Jesus então foi crucificado e, de acordo com a fé cristã e aquilo que está nos evangelhos, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele não ressuscitou após o terceiro dia. Vamos entender que dentro da cultura judaica, o dia se encerra às 18 horas. Tá? Às 18 horas o dia se encerra. A partir das 18 horas é o dia seguinte. Então, como Jesus ele foi crucificado numa sexta-feira e ele veio a falecer na sexta-feira, a partir mais ou menos ali por 3 horas da tarde, então entre as 13 e as 18 horas era o primeiro dia da morte dele, sexta-feira. O sábado, Shabat, né, vai das 18 horas de sexta até as 18 horas do próprio sábado. Era o segundo dia da morte dele. E a partir das 18 horas de sábado, então, já inicia o domingo. Não se sabe exatamente o horário. Alguns teólogos supõem que tenha sido lá pelas 3 horas da madrugada. Não se tem certeza, mas Jesus ressuscita para amanhecer o domingo. Ou seja, a partir das 18 horas do sábado já é o domingo. Então já é o terceiro dia da morte dele. Então Jesus ressuscitou ao terceiro dia, né? E apareceu a muitos depois. E a questão é que, para os cristãos, essa ressurreição de Jesus é celebrada. Como ele ressuscitou no domingo, que para os judeus era a Páscoa, os cristãos então passam a celebrar a Páscoa também, mas pela ressurreição de Jesus, não pela libertação da escravidão. Claro que há uma analogia, né? Podemos fazer um comparativo. A libertação da escravidão do pecado,
né? O ser humano, a humanidade como um todo, é liberta aí nesse sentido. Mas os motivos pelos quais os cristãos celebram a Páscoa, então, não são os mesmos que os judeus. A verdade é que judeus e cristãos celebram a Páscoa. Tá? Às vezes as pessoas dizem assim, tá, mas outros povos também celebram a Páscoa, outras religiões. Não, Páscoa, o Pessá, né, não é celebrada por outras religiões ou por outras crenças. Existem outras celebrações, outras festividades que acontecem na mesma época, mas não é a Páscoa não. Tá? Cristãos e judeus celebram a Páscoa. Nem mesmo os muçulmanos celebram a Páscoa, porque para eles Jesus não chegou a ser morto. Na crença muçulmana, dos islâmicos, né, eles acreditam que Jesus ele foi, digamos assim, protegido por Deus para que ele não precisasse ser morto. E outra pessoa, na verdade, Judas Iscariotes, teria sido crucificado no lugar dele. Mas isso é uma outra questão que eu não vou entrar em detalhes aqui. A questão para nós agora é a Páscoa em si. Bom, baseados nisso, os cristãos do mundo todo, né, e desde o início da história da igreja, celebram a Páscoa. E há relatos também que no período que a gente chama de igreja primitiva, que é desde que Jesus fundou, começou a pregação do Evangelho, os seus apóstolos deram continuidade, até aproximadamente perto do 3º século a gente chama de igreja primitiva. Por que primitiva? A igreja do 1º século, a igreja original. Há vários relatos que durante todo esse período da igreja primitiva, muitos cristãos, antes da Páscoa, faziam um período de resguardo, um período de contemplação, um período em que eles procuravam se tornar pessoas melhores para homenagear Jesus, já que antes da Páscoa, né, na sexta-feira da Paixão, Jesus morre, dá sua vida por todos e ressuscita então no domingo de Páscoa. Esse período, esse resguardo que acontecia é histórico. Muitas pessoas faziam jejum, muitas pessoas iam mais às reuniões de oração, né? Vamos lembrar que durante esse período da igreja primitiva, quando a gente se refere à igreja, nós não estamos falando do templo, nós estamos falando das pessoas, né? O costume de se construir templos, se construir locais, digamos assim, edifícios, prédios no qual a pessoa se reúne em nome de Jesus, e aí chamar esse prédio de igreja, esse costume vem bem depois, quando a igreja se torna uma instituição, que até então a igreja não era uma instituição, a igreja era um corpo, um organismo vivo, e mais tarde ela se torna uma instituição, ou seja, uma organização. Então, durante esse período em que ela é um organismo, é um corpo, a igreja se reunia, poderia se reunir em qualquer lugar e era igreja, porque o conceito de igreja eram as pessoas. Bom, essas pessoas, a igreja, né, algumas dessas pessoas tinham o costume então de fazer um período especial antes do período da Páscoa. Mas quando a igreja se institucionalizou a partir do século IV ali, né, e aí surge a Igreja Católica Apostólica Romana como uma instituição organizada, com liderança, com sede e com todos aqueles trâmites que nós sabemos que existem, então aí também esse período de observação, digamos, de homenagem a Jesus também surge, né? E aí surge na figura do Papa, que é a liderança da Igreja Católica, o conceito de decretos ou de digamos assim, estabelecimento de determinadas normas e doutrinas que até então não eram bem descritas. E uma dessas doutrinas foi o período que nós chamamos hoje de Quaresma. O que seria isso? A palavra Quaresma vem do latim, significa um período de 40 dias. Então a igreja, enquanto instituição, a Igreja Católica, na pessoa do Papa, institui um período chamado Quaresma, no qual, e isso aconteceu no século IV ainda, no qual as pessoas deveriam, os católicos, vamos lembrar, pessoal, que durante esse período do fim que a gente chama da igreja primitiva, surgimento da igreja católica, até o século XVI, até o início da Reforma Protestante, a única igreja cristã que existia, organizada, constituída, era a igreja católica. Então tudo que o Papa, tudo que a igreja determinava era lei. Para quem era cristão naquela época era sempre uma lei, aquilo era observado sob pena de ser considerado pecado, se não fizesse aquilo. Então um Papa, determinado Papa, institui, né, essa observância de 40 dias. O que seriam esses 40 dias? Bom, durante esses 40 dias as pessoas deveriam tentar se dedicar mais à fé, ir mais à igreja, participar mais das missas, né? Tentar fazer boas obras, fazer caridade,
orar mais, fazer o bem, não discutir, não gritar, evitar festas, bailes, esse tipo de coisa. Vamos lembrar que nós estamos falando um período em que digamos assim, a população cristã, ela, digamos assim, ela se converteu ao cristianismo de uma forma um pouco forçada, vamos dizer assim. Não foi uma escolha abraçar o cristianismo como religião, né? Vamos entender que aconteceram decretos por parte do Império Romano nesse período que determinaram que a religião oficial do Império Romano era o cristianismo, a saber, o catolicismo. Então muitas pessoas se tornaram cristãs devido ao decreto, não porque elas realmente tiveram uma experiência com a pessoa de Jesus ou com a fé cristã. Então essas pessoas trouxeram uma carga religiosa de outras crenças, do politeísmo antigo, da crença naqueles vários deuses romanos do passado. Elas trouxeram essa carga para dentro do cristianismo e ao longo do tempo a igreja não conseguiu lutar muitas vezes contra isso e acabou tentando conciliar, acabou tentando moldar essas crenças que na linguagem cristã nós chamamos de pagãs, porque pagão seria todo aquele que não é cristão. Então crenças que não são cristãs são consideradas pagãs, práticas ou doutrinas. Então, muitas vezes a própria igreja precisou adaptar essas crenças pagãs ao cristianismo. E isso aconteceu, isso é histórico, né? Não é uma crítica aqui, mas é bom que todos saibam que houve essa adaptação em vários conceitos. E durante todo esse período, então, essas pessoas precisaram se adaptar. E aí aconteceu isso, né? Essa determinação do período chamado de Quaresma. Originalmente, então, era isso. As pessoas deveriam se dedicar mais à fé, ir mais à igreja, fazer o bem, né? Por que 40 dias? Bom, existem várias referências bíblicas a 40 dias, né? Ou o número 40. Né? O povo de Israel peregrinou 40 anos no deserto até chegar na Terra Prometida. Né? O jejum de Daniel, 40 dias. Né? Jesus é levado ao deserto e fica no deserto por 40 dias, né? Para depois ser tentado pelo diabo, coisa e tal. Né? Mas principalmente esse episódio, Jesus ficando 40 dias no deserto em jejum, né? Esse episódio é o principal, digamos, feito bíblico que dá base para o período chamado de Quaresma. Porque a igreja entendeu o seguinte: Jesus, antes de começar o seu ministério, a sua pregação do Evangelho, ele foi ao deserto se preparar, né? Então a igreja deve se preparar como uma homenagem a Jesus ao período da Páscoa, a morte e a ressurreição dele. Então cria-se aí o conceito de Quaresma. E a orientação era que nesse período de Quaresma as pessoas fizessem jejum, né? O que é jejum? Você se abster do alimento físico, né? Para que de alguma forma o teu espírito se fortaleça, né? Através da oração, né? Através da contemplação, e o jejum seria a intenção do jejum seria essa, que você fortalecesse o teu espírito e mortificasse a carne com os seus desejos, as suas necessidades. Então a igreja pregava que a pessoa pudesse fazer jejum. Claro que não é 40 dias de jejum, né? Qualquer um de nós somos pessoas normais. Se ficarmos 40 dias sem comer, você pode ter certeza que nós morremos, né? Nós não somos Jesus. Jesus fez isso, mas nós temos fé, acreditamos nele, mas ele não pede isso em momento algum também, tá? Mas a igreja então diz o seguinte: não, nesse período de 40 dias você escolhe um dia ou alguns dias, se for possível, e faça jejum. E entregue esse jejum como uma homenagem a Jesus. Essa era a intenção inicial, esse era o objetivo inicial da Quaresma. Com o passar dos anos, a igreja foi percebendo que as pessoas não tinham o costume de obedecer isso, de levar isso à risca. E não se sabe dizer exatamente quando, provavelmente em alguma reunião de bispos, cardeais, foi sugerido o seguinte: olha, já que não é possível fazer um jejum completo num dia todo, façamos um jejum de um determinado tipo de alimento em todo o período da Quaresma. Um determinado tipo de alimento. E esse determinado tipo de alimento servirá como jejum, né? E principalmente nos dias que antecedem a Quaresma, na Semana Santa, que antecede a Páscoa, que seria a última semana, é a Semana Santa, né? E isso foi determinado então pela igreja, que as pessoas então se abstivessem de um alimento. Só que, claro, houve toda uma discussão. Que alimento? Qual alimento vai fazer mais sentido fazer jejum? Tem que ser um alimento do qual as pessoas sintam falta, né?
Não adianta colocar lá, não, vamos fazer jejum de chuchu, né? Muitas pessoas nem comem chuchu, não gostam de chuchu, né? Vamos fazer jejum de repolho, né? Mas isso não ia fazer falta para as pessoas. Então a ideia da igreja era que houvesse o jejum de um alimento que fizesse falta às pessoas. Sugeriu-se o pão, né? No entanto, o pão, pessoal, é a base alimentar, ou pelo menos era naquela época a base alimentar da maior parte das famílias. Se essas pessoas precisassem se abster do pão no período da quaresma, com certeza elas morreriam de fome, porque muitas delas só tinham pão para comer e olha lá. Então a sugestão foi que fosse um jejum de carne. Não comam carne no período da quaresma, mas nenhum tipo de carne. Carne de gado, de frango, peixe, nada, nenhum tipo de carne era para comer. Esse era o jejum que era para ser feito, né? Não seria tão difícil assim, até porque muitas pessoas não tinham carne sempre. Na verdade, a maioria das pessoas não comiam carne, não tinham como, né? Um alimento caro, um alimento difícil. Vamos lembrar que nós estamos falando um período aqui, lá no passado, que digamos assim, não se tinha as facilidades que nós temos hoje. Então se criou esse conceito, né? Não se sabe dizer exatamente quando foi, acredita-se que é entre o século VI e o século VII que houve essa determinação em relação à carne. Então esse período, né, de abstenção da carne dentro da quaresma surge mais ou menos aí. E aí que entra a história do carnaval, né? Muitas pessoas ensinam de forma errada que o carnaval é mais antigo do que o cristianismo, ele vem desde antes de Cristo e coisa e tal. Não, não é verdade, tá? Não é verdade. O carnaval que nós conhecemos hoje, tá, ele é a mistura de várias festas, algumas delas muito mais antigas realmente do que o cristianismo, mas a palavra carnaval, que vem do latim carnivale, que é festa de adeus carne, festa de Deus carne, essa surge entre os séculos V e VI, não se sabe, V, VI ou VII, não sabe exatamente. Está ligado ao período em que foi determinado a abstenção de carne na quaresma, né? Eu não vou saber dizer aqui, porque se você pesquisar na internet, você pesquisar em enciclopédias, existem algumas contradições. Algumas dizem que foi no século VI, outras dizem que foi no século VII, algumas chegam a vincular até o século IV, já lá, logo no surgimento da Igreja Católica, mas o que se sabe mesmo é que esse período de observação ele já acontecia desde a Igreja Primitiva, mas ele só foi regulamentado, cresce, a partir do século VI. Então, por que eu digo que o Carnaval então não é tão antigo assim? Bom, nesse período de 40 dias antes da Páscoa, lembrando que a Páscoa é uma data móvel, porque ela está baseada no calendário lunar. Então, por isso, nunca cai no mesmo dia, né? Pelo menos não o dia do mês que nós estamos acostumados com o nosso calendário cristão, mas cai no mesmo dia da semana, que é o domingo, a Páscoa, né? É uma data aproximada, porque nem sempre o Pessah judaico cai no domingo, no nosso domingo. Então, o que acontece? Sempre o carnaval ele vai estar envolvido com isso, porque o carnaval é um dia antes da quaresma, né? Um dia antes de entrar nesse período em que as pessoas ficaram 40 dias sem comer nenhum tipo de carne, acontece a festa de adeus carne, tá? E o surgimento dela também não é de outros povos. Essa festa, na verdade, ela surge na região da Itália, mais especificamente em Roma, tá? Como assim? Naquela época, quando os decretos papais, né, os decretos da igreja eram feitos, e qualquer decreto de algum rei, reinado, coisa assim, acontecia, naquela época era necessário que as pessoas enviassem as notícias por escrito, né, e esses decretos eram feitos por escrito, e eles viajavam literalmente a cavalo. Não tínhamos trens, não tínhamos ônibus, não tínhamos correio, né, internet. Vamos lembrar, estamos falando aqui lá da Idade Média, tá? Estamos falando da Idade Média, estamos falando do século VI. Então, quando se fazia um decreto, até que esse decreto chegasse nos países mais distantes, poderia ter passado vários meses. Mas os primeiros a receber qualquer decreto papal eram os romanos, porque a sede da Igreja Católica é em Roma, na Itália. E então eles receberam esse decreto. Olha, o que dizia o decreto? Né, o decreto, provavelmente lido dentro da própria igreja, por um padre, o pároco, né, explicando, olha, a igreja agora determinou um período de 40 dias, né? Vocês já sabiam o que acontecia, mas agora está regulamentado. Nós vamos, esse período de quaresma,
Durante esse período vai ter um jejum, vocês sabem que existe esse período de quaresma, mas a partir de agora vai ter um jejum. Vai ter um jejum especial, um jejum de um tipo de alimento, um jejum de carne. Bom, quem estiver assistindo e for descendente de italianos, sabe que italiano gosta de festa, e gosta mesmo, né? Eu não sou descendente de italiano, mas eu conheço muitos. E italiano, se tem um povo que gosta de festa, é o tal do italiano. Você vai ver isso na história do povo italiano, na história do povo romano, né? As diversas festividades que eles tinham, tudo era motivo para festa. Festa em homenagem ao Deus Sol, festa em homenagem ao Deus do vinho, né? Festa em homenagem à colheita. Eles faziam festa para tudo que fosse possível. E geralmente essas festas regadas a muito vinho, muita música, muita dança, né? Então o italiano sempre gostou de festa. E os italianos, ao receber esse decreto, poxa, nós vamos ter que ficar 40 dias sem comer carne, nenhum tipo de carne, né? Então eles resolveram, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma festa em que nós vamos nos despedir da carne. Festa de adeus carne, ou seja, em latim, que é a língua que eles falavam, mais comum na época, carne vale, festa de adeus à carne. E no que consistia essa festa? Bom, na verdade era um grande churrascão, né? O pessoal ia comer carne de todas as maneiras possíveis naquele dia ou naquela noite, um dia antes de iniciar a quaresma. Por quê? Porque depois iam ficar 40 dias sem ver a carne, né? Claro, pessoal, que aí envolve outras questões sociais, não apenas a alimentação. Mas como a quaresma é um período de abstenção de coisas erradas, entre aspas, muitas pessoas viam nessa festa de adeus à carne uma chancela ou, digamos assim, um aval para cometer vários tipos de pecados relacionados à questão carnal, né? E aí, claro que muitas pessoas entenderam dessa forma e aí cometiam vários pecados, vamos dizer assim, considerados pela igreja, e faziam coisas assim até quase que absurdas, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas historicamente se sabe. Então, essa festa, eles iam comer carne assada, frita, cozida, sei lá, de qualquer jeito, e depois iam ficar 40 dias sem comer carne. Então, o objetivo do carnaval era esse: 40 dias antes de começar a quaresma, comer carne, para daí depois só ver, ou lembrar, ou estar novamente comendo carne, só depois, então, do fim da quaresma. Tá, mas o que isso tem a ver com o carnaval que nós vemos hoje? E aí que entra a questão. E aí que entra a explicação do porquê que alguns historiadores dizem que o carnaval é mais antigo, tá? Falta de conhecimento, falta de pesquisar um pouco mais. A verdade é que nesse período pré-quaresma, antes da quaresma, ou seja, 40 dias antes da Páscoa, nesse período de 40 a 50 dias antes da Páscoa, nos calendários antigos, principalmente dos países nórdicos, europeus, né, e daqueles que seguiam as festividades antigas, dos antigos deuses, existiam muitas festividades que aconteciam naquele mesmo período, né? E aí o que acontece? O carnaval, que é a festa de adeus carne, ele acabou se misturando com essas outras festas. Na própria Roma, na própria Itália, nesse mesmo período do carnaval já acontecia uma festa em homenagem ao antigo deus do vinho, o deus Dionísio, né? Que na cultura, digamos assim, a grega era o deus Dionísio, na cultura romana era o deus Baco, né? E essa festa em homenagem ao deus Baco era chamada de bacanal, né? E que é uma palavra que, se você for procurar no dicionário aí, você vai ver um significado meio pejorativo aí dela. Mas a verdade é que essa festa, o tal do bacanal, ela acabou se misturando com o carnaval. Mas o nome que prevaleceu foi carnaval, né? Tinha na região da França, que eu não sei como era chamada na época agora, mas naquela região tinha uma outra festa que acontecia, que era como se fosse um baile de máscaras, as pessoas usavam máscaras, né? E isso acontecia na mesma época. Qual foi o resultado? Essa festa se misturou com o carnaval e o nome que prevaleceu foi carnaval. Na região onde hoje tem a Romênia, que era um outro nome na época também, tinha uma outra festa lá, que era uma festa em homenagem a uma divindade andrógena. O que seria andrógena? Uma divindade que não tem sexo, né? Pode ser masculino quanto feminino. Então era muito comum que as pessoas naquela região, naquela época, fizessem uma festa em homenagem a essa divindade, e os homens se vestiam de mulher e as mulheres se vestiam de homem. Era na mesma época em que acontecia o carnaval. Quando o carnaval chega nessa região, as festas se misturam e o nome que prevaleceu foi carnaval.
Então houve uma mistura de diversas festas, diversas festividades realmente muito mais antigas, né, que se misturaram com o carnaval, né, e o carnaval virou essa festa que a gente conhece hoje, né. No Brasil, o carnaval veio junto com os europeus, né, já todo ele misturado com esse costume de usar máscaras, desfiles, dança, música, né. E aqui no Brasil, com o passar dos anos, surge o samba, né, e o samba então se mistura com o carnaval e virou essa festa popular que todos nós conhecemos hoje aí, que gera milhões em turismo, em renda, mas ao mesmo tempo traz alguns problemas sociais que nós sabemos em relação à gravidez, em relação à proliferação de doenças como a AIDS e assim por diante, violência, bebedeira e coisa e tal. Então a gente sabe disso. Mas a questão é, a origem do carnaval é essa, ela não é antes de Cristo, não. O carnaval ele surge nesse contexto, tá? Alguns historiadores, talvez por falta de conhecimento ou por não pesquisarem mais a fundo, acabam jogando o surgimento do carnaval para antes de Cristo, mas não é, tá? Essas festas que se misturaram com o carnaval, sim, mas o carnaval, o nome carnaval, ele surge nesse contexto. Então o carnaval, festa de Deus carne antes da quaresma, é aí que ele surge. Bom, e a quaresma? O povo era para não comer carne, né? Aí você pode estar agora se perguntando, tá, mas peraí, professor, não existe aquela tradição de só comer carne de peixe? Podia comer carne de peixe? Não, pessoal, na verdade não era para comer carne nenhuma. O jejum era de carne, total. Aí que entra uma questão curiosa, um fato histórico que se você for perguntar talvez para o padre na tua paróquia, talvez ele saiba dizer, alguns não, né, outros vão até negar, mas a verdade é que supõe-se, acredita-se, que não se sabe o século exato, talvez no século XII ainda, ou antes disso, não se tem exatidão, os primeiros registros das pessoas associando a ideia de comer peixe, né, à quaresma, né, são antigas. Alguns dizem, não, mas sempre puderam comer peixe. Não, gente, o jejum é jejum de carne é jejum de carne, né, e não é por causa da cor da carne, mas a verdade é que supõe-se que provavelmente alguém que ganhava dinheiro com a pesca viu no período da quaresma uma chance de ganhar mais, né? E espalhou a seguinte notícia, não se sabe quem, supõe-se isso, tá, pessoal? Isso é uma conjectura, não se tem certeza, mas supõe-se que foi assim. E essa pessoa deve ter espalhado a seguinte notícia, olha, a igreja não quer que vocês comam carne, mas a carne vermelha, porque nesse período aí da quaresma aí, a carne vermelha vai lembrar do sangue, da morte de Jesus, né? Mas a carne de peixe que é branquinha pode, né? Gente, não tem nada a ver com a cor da carne, tá? Não tem nada a ver com a cor da carne. Até porque se fosse a cor da carne de frango também poderia. Só uma carne branca, né? Mas a verdade é porque era originalmente para fazer um jejum. Escolher alguns dias ou um dia para fazer jejum. E as pessoas não obedeciam. Então a igreja abre essa possibilidade de fazer o jejum, então, de carne. Mas as pessoas, como as informações eram muito, digamos assim, difíceis de se confirmar, não se tinha certeza muitas vezes, e se espalhava boca a boca a notícia, então muitas pessoas passaram realmente a crer nisso. Não, a igreja não quer que coma carne de gado, mas a carne de peixe pode, né? Até porque a gente sabe, historicamente, desde o primeiro século da igreja cristã, o peixe, o ictus em grego, sempre foi um símbolo de Jesus Cristo. Outro dia eu explico por quê, né? Da onde que vem essa questão do símbolo que tem a ver com Jesus Cristo, né? Então as pessoas pensaram, poxa, então eu estou comendo, né? Porque se lá na Eucaristia, no momento em que eu vou para a igreja e acontece, né, a consagração da hóstia, se diz que eu estou comendo a carne de Cristo. Então eu comi a carne do peixe que simboliza Jesus, né? Tem a ver com isso? Então as pessoas ficaram confusas e passaram a acreditar, não, então vamos comer carne de peixe. E quem lucrou com isso foram os donos dos barcos de pesca ou das companhias de pesca. A verdade é que isso se espalhou Europa fora, mundo afora, né? Vamos lembrar que nós estamos falando aqui de um período em que a América ainda não tinha sido descoberta, vamos dizer assim. Então a Europa e os países que estavam ligados à Europa, ali norte da África, umas partes da África, coisa e tal ali, eram predominantemente cristãos, né? E obedeciam aquilo que a igreja dizia. Mas como esse tipo de crença, eu sempre chamo assim, que existe a religiosidade que ela é oficial, qualquer religião ela tem
as suas determinações oficiais, mas toda religião tem a sua religiosidade popular. Existe o catolicismo oficial e existe o catolicismo popular. Tem muita coisa que o pessoal faz e pratica dentro do catolicismo popular que não é apoiado pela igreja enquanto instituição, enquanto doutrina, tá, pessoal? É bom que se saiba disso. A mesma coisa acontece entre evangélicos, né? Muitos evangélicos praticam, fazem algumas coisas, algumas doutrinas, ou praticam alguns rituais que muitas vezes não estão na base da fé evangélica. A mesma coisa acontece com o católico. Então isso é muito comum. Mas, voltando a essa questão aqui, isso se espalhou, e com o passar dos anos, isso chegou até o Vaticano, que é a sede da Igreja Católica, e cogitou-se a possibilidade de fazer um documento explicando para as pessoas, olha, não é para comer carne nenhuma, né? Não é para você comer nenhum tipo de, não ter nenhum tipo de alimento, digamos, de carne, de animal nenhum, né? Chegou-se a cogitar isso, mas por uma questão que se sabe também que havia uma arrecadação, que circulava o comércio, muitas pessoas viviam da pesca. Se nesse período de 40 dias não houvesse essa venda de peixes, aí provavelmente teríamos uma crise de alimentos financeira, né, nas regiões da Europa ali, né? Aí entra também uma questão por parte da igreja, né? A arrecadação da igreja também cairia, porque as pessoas faziam contribuições generosas, principalmente o pessoal ligado à pesca. Então a igreja entendeu que manter esse costume, ou essa tradição que se criou de comer peixe, seria possível, né? Mesmo assim, a igreja ainda continua orientando, a Igreja Católica, que nas sextas-feiras da Quaresma, e principalmente na Sexta-feira Santa, que é o dia da Paixão de Cristo, não se deva comer nenhum tipo de carne, preferencialmente até fazer jejum, tá, pessoal? Então, basicamente é isso aí. Aí que nasce essa tradição, então, de não se comer carne de peixe no período da Quaresma. Carnaval surge por causa da Quaresma, né? E outra coisa, mesmo que você não seja católico, mesmo que você não seja nem cristão ou não siga nenhum tipo de ensinamento religioso, você acaba sendo impactado por isso. Por quê? Porque se você for nesse período nos supermercados, nas feiras, né? Eu estou falando em períodos normais aqui, nós vamos lembrar que nós estamos vivendo um período de pandemia nesse momento, né? O ano de 2021, estamos vivendo essa pandemia aí. Mas em tempos normais, ditos normais, você vai encontrar nesse período peixe em promoção, estão mais baratos, né, mais acessíveis, em quantidade maior, a oferta é maior de frutos do mar, como, né, ou não só frutos do mar, mas peixes de água doce no geral, você encontra em todo lugar, né? Então isso faz com que o comércio seja movimentado, e que pessoas que às vezes durante o resto do ano não arrecadam tanto, que é o pessoal que vive com a pesca, nesse período tem uma arrecadação maior. Isso tem uma consequência econômica, isso tem uma consequência social, né? E independente da tua crença ou não, você vai acabar tendo mais contato com isso. Mesmo você vai num restaurante, por exemplo, o menu lá de carnes, por exemplo, vai ter mais peixe, mais coisas ligadas a isso. Então, existe sim essa influência, independente do que você acredite ou não. Vai estar lá, tá, pessoal? Então a Quaresma é isso, esse período da Quaresma é isso. Agora deixa eu chamar a atenção para uma coisa importante. Essa doutrina, esse ensinamento, essas tradições relacionadas ao período da Quaresma e a não comer carne, tá, eles são de origem católica, da Igreja Católica, né? Como fica a questão dos protestantes? Protestantes seriam todas as igrejas ou todas as religiões que se declaram cristãs, que surgiram após o período que nós chamamos de Reforma Protestante, lá no século XVI, quando um padre chamado Martim Lutero, através de um protesto, né, questionou alguns ensinos da igreja, com a intenção de reformar a igreja, que a Igreja Católica voltasse a ser o que ele acreditava que era o correto, ou que ela teria sido no passado, né? Como nós sabemos, a igreja não aceitou, não recebeu isso muito bem, e o resultado foi que ele acabou sendo expulso, excomungado da igreja, né? E Martim Lutero então dá início a esse movimento, né, chamado de Reforma Protestante por esse motivo. Martim Lutero mesmo não chegou a fundar uma outra igreja, ele nem tinha essa intenção, mas os seguidores dele mais tarde fundaram a primeira igreja que não era católica, a Igreja Luterana, em homenagem a Martim Lutero. E os ensinos de Lutero acabaram sendo levados para outros países e acabaram dando origem a outros movimentos, movimento calvinista, né, Suíça, França e coisa e tal,
na Inglaterra, o rei Henrique VIII adota os princípios da Reforma e funda a Igreja Anglicana, que existe até hoje, e assim por diante. E a partir daí começam a surgir outras igrejas. Principalmente da Igreja Anglicana surge a maior parte das outras igrejas, que são chamadas de evangélicas, e também outros movimentos declarados cristãos que não se enquadram como evangélicos, porque sua doutrina difere bastante dos evangélicos, que é o caso dos Mormons, né, que tem, além da Bíblia, eles têm um outro livro que é usado para a sua doutrina, que é o livro de Mormon. As Testemunhas de Jeová, que apesar de usarem somente a Bíblia, tem uma interpretação bem diferente dos outros protestantes, né? E outros movimentos mais tarde que surgiram. Então o que acontece? Tudo que é oriundo do movimento protestante, geralmente aquelas igrejas que surgiram mais próximas lá da Reforma, como é o caso da Igreja Anglicana, da Igreja Luterana, essas igrejas, né, algumas igrejas chamadas de reformadas, que é o caso da Igreja Presbiteriana, né, e também a metodista original em alguns países, eles mantiveram o costume de se observar o período da quaresma também. Tá? E também algumas delas mantêm o costume do peixe, né? Porque é uma herança ainda muito próxima ali da Igreja Católica. Mas são essas igrejas mais antigas, né, e que hoje não são tão numerosas em número de fiéis no mundo assim, no sentido de que elas têm os seus fiéis, mas elas não se expandiram, não cresceram tanto como outras igrejas mais tarde. Então essas igrejas mantêm, mas não de uma forma tão, digamos assim, exata ou de tão regulamentada, mas como uma recomendação, né? Mas a verdade é que a maior parte das igrejas evangélicas não observa esse costume e não tem essa obrigação também, tá? Então assim, se você é católico, por exemplo, e vê o teu vizinho que é evangélico, né, numa sexta-feira santa fazendo um churrasco, por exemplo, você pode achar isso um absurdo. Mas na concepção dele, na crença dele, na fé dele, isso não tem nada de errado e não é pecado. Até deixa eu te explicar, e talvez se alguém que é católico mais fervoroso ouça o que eu vou dizer aqui, não vai gostar do que eu vou dizer, mas a verdade é que nem mesmo a igreja tem o costume de dizer que é pecado caso você só tenha determinado alimento para comer. É tipo, poxa, eu não pude comprar peixe, nós temos aí, sei lá, salsicha, temos frango congelado aí e queremos comer. A igreja não vai condenar você por isso, né? A igreja recomenda geralmente, tá? Agora, se você deliberadamente, você é católico, deliberadamente, não, eu vou contra o que a igreja determinou e vou comer carne lá de gado, de boi ali porque eu quero. Aí, meu amigo, você tem que rever qual é o teu relacionamento com a igreja, tá? Porque se eu for falar, por exemplo, biblicamente não tem pecado nisso aí. Mas quem é católico deve entender que a igreja não se baseia apenas da Bíblia. A igreja católica tem as suas tradições, tem o seu magistério e os seus ensinos. Tanto é que a igreja católica, além dos 10 mandamentos da Bíblia, tem os mandamentos da igreja, né? Quem é católico fez catequese deveria saber disso. E um desses mandamentos da igreja é obedecer a igreja nas suas determinações. Se a igreja diz que não deve comer e você desobedece, você está em pecado porque está desobedecendo a igreja. Agora, lembra, como eu disse, se você é católico, se você não é católico, isso não é uma determinação para você, né? Claro que algumas famílias evangélicas também mantêm o costume do peixe nesse período aí, mas não por determinação da igreja evangélica, mas muitas vezes por uma herança de família, um costume que vem há muitos anos, né? Ou então pelo fato da família às vezes ser recentemente convertida, então ela ainda mantém alguns costumes, né? Eu, por exemplo, conheço vários evangélicos que se converteram, vamos dizer assim, me converti há alguns meses, e quando vai fazer uma oração a pessoa ainda faz o sinal da cruz, né? E o sinal da cruz é uma doutrina, é um ensino exclusivamente católico, não tem nada a ver com os evangélicos. Ah, mas é pecado fazer? Não, não é pecado, apenas é uma questão que a pessoa manteve esse costume ou herdou isso, mas os evangélicos entendem que é desnecessário, tá? Então, não vou entrar no mérito da questão aqui, se é bom, se não é, se vale a pena, se não vale. A questão é que é bom que você saiba essa diferença, tá? Protestantes, evangélicos em geral e igrejas que não são católicas, não têm essa obrigatoriedade. Para o católico, se quer ser um bom católico, é bom sempre observar aquilo que a igreja te ensina, tá? Então, o que nós vimos hoje? Olha só, tudo que a gente viu. Você ouviu falar um pouquinho sobre a origem da Páscoa, né? Lá dos judeus, depois a Páscoa cristã. Você
aprendeu sobre a origem da quaresma, você aprendeu sobre a origem do carnaval, você aprendeu sobre a origem da tradição de comer peixe, né, no período da quaresma, principalmente a chamada Sexta-feira Santa. Você aprendeu a influência que a religião tem na economia, no calendário, na sociedade como um todo. Então, apenas nessa aula, você viu o quanto a religião pode influenciar a vida das pessoas, tanto para o bem quanto para o mal, em alguns casos. A verdade é que a vida no mundo, no nosso planeta e na nossa história, ela sempre foi influenciada pelas religiões, pelas crenças e pela fé. Tá? É impossível fugir dessa influência. Mesmo que você não tenha crença nenhuma, que seja um ateu, um ateísta, um agnóstico, alguém que não segue religião nenhuma ou que segue uma religião completamente diferente, você acaba sendo influenciado direto ou indiretamente por isso. Tá? O objetivo dessa aula era esse, né, que você saiba essas origens aqui. Na próxima aula, ou numa próxima oportunidade, eu vou explicar bem para vocês sobre a questão como é a verdadeira Páscoa. Vou falar para vocês por que surgiu esse negócio de o que tem a ver o coelhinho da Páscoa com a morte e a ressurreição de Jesus. Na verdade não tem nada a ver, mas por que é que isso está misturado? O que tem a ver o ovo de chocolate? Né? Que confusão é essa? Nós vamos entender numa próxima aula aí, para que a gente não fique tanto tempo aqui falando, senão a aula fica muito extensa e cansativa. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado. Né? Se puder curtir esse vídeo aqui, se quiser compartilhar, fica à vontade. E que tenhamos uma semana abençoada aí. Que nós possamos nos reunir novamente numa próxima aula. Tá certo? Até mais. Tchau, tchau para vocês.